Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que possamos ser fonte de esperança, Senhor, para as pessoas que vivem em desespero, para as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos realmente levarmos esperança para essas pessoas, ó Pai. Senhor, nesse momento eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, de uma forma especial. Oramos pelo o Senhor Sebastião, pai da irmã Cessé, que está passando por um grande problema de saúde. Queremos pedir que Tua mão poderosa esteja sobre a vida dele, ó Pai. Que o Senhor dê força também para que a sua família possa continuar cuidando e acolhendo ele. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nesta noite, nesse estudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos estudar sobre a Igreja de Deus, né? A família que Deus deixou aqui nessa terra. Existe no mundo hoje, queridos, muitas religiões. Existe no mundo muitas religiões que são cristãs e também religiões que são pagãs. O que são as religiões cristãs? São aquelas religiões que acreditam na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas existe também aquelas religiões que são pagãs, que são aquelas religiões que não acreditam em Cristo, né? Como, por exemplo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, né? E a cada dia que se passa, uma nova religião está surgindo no mundo. E muitas pessoas hoje em dia, quando elas pensam assim, olha, eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero fazer parte de uma determinada religião, essas pessoas, quando elas querem escolher uma igreja, geralmente elas fazem o seguinte, olha, eu vou escolher uma igreja que se adeque ao meu estilo de vida. Então, as pessoas muitas vezes elas querem isso, elas querem encontrar uma igreja, uma religião que se adeque ao estilo de vida delas. Só que, queridos, a pergunta é: será que Deus, Ele deixou neste mundo várias igrejas, várias religiões? Será que isso realmente foi deixado por Deus? Porque, se você for analisar, em cada esquina existe uma igreja, não é verdade? E a cada dia que se passa está surgindo aí uma nova religião, uma nova igreja, não é verdade, queridos? Será que isso realmente foi deixado por Deus? Será que foi Deus que deixou todas essas igrejas que existem hoje em dia? Eu queria convidar você a ler comigo o primeiro texto de hoje. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. E o primeiro texto que eu quero convidar você é o texto que nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Olha o que diz aí esse texto. Eu quero chamar a sua atenção agora. Abra a sua Bíblia. Vamos para a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Está lá no Novo Testamento. E nós vamos aqui para o capítulo 3. E eu quero ler com você o versículo 15. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler aqui o verso 15. E aqueles que encontraram, digam amém. Vamos lá, tem alguns ali atrás que ainda estão encontrando, né? Vamos lá, desbravador. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim, olha: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder, aonde, gente? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja, pare um pouquinho agora e olhe para mim, por favor. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre a casa de Deus. Ele diz que a casa de Deus, ele está se referindo à igreja. Ele diz aqui que a casa de Deus, ela é a igreja do Deus o que, gente? Do Deus vivo. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, gente, ele está falando no singular. Ele não está falando no plural. Então, se Deus tivesse deixado várias denominações, várias religiões,
o que é que Paulo diria aqui? Ele diria assim, olha: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que são as igrejas do Deus vivo. Paulo teria falado assim, não é verdade? Mas não é assim que ele fala. Ele diz que a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, ou seja, está no singular. Está falando apenas do quê? De uma igreja. Amém, queridos? Então, meus amigos, com isso nós entendemos que as várias igrejas, as várias denominações que existem hoje, isso aí não foi deixado por Deus. E é interessante, queridos, que alguns podem dizer assim: mas pastor, como é que eu posso saber qual é a igreja que Deus deixou? O apóstolo Paulo aqui mesmo, nesse verso, ele dá a dica aqui para mim e para você. Ele diz aqui que a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte do quê? Da verdade. Para que serve uma coluna, gente? Tem algum pedreiro aqui? Tem alguém que é pedreiro aqui? Oi? Irmão Manel, exatamente. Irmão Manel, a coluna, ela serve para dar sustentação, não é verdade? Para segurar. A igreja de Deus, ela tem o quê? A verdade como coluna, que sustenta ela. E o apóstolo Paulo diz aqui que a igreja de Deus, ela é um baluarte da verdade. Essa palavra baluarte, gente, significa lugar de refúgio, lugar de esconderijo. Então, a pessoa que procura a igreja de Deus, ela vai encontrar o quê? A verdade. Porque a igreja de Deus é a igreja que prega o quê? A verdade. Amém, queridos? Mas aí alguns dizem assim: mas por que existem tantas denominações, né? Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Conta-se que há muito tempo os anjos maus, eles resolveram fazer uma reunião e eles queriam agora tramar um plano para tentar acabar com a igreja de Deus. E eles começaram então a fazer um plano ali. E alguém se levantou lá na reunião, os anjos maus reunidos, né? E aí um deles se levantou e disse assim: olha, eu já tenho um plano aqui, eu sei o que é que a gente vai fazer para acabar com a igreja de Deus. Nós vamos perseguir eles, nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos acabar com eles. Aí um outro se levantou e disse assim: não, isso aí não dá certo, porque no passado a gente já tentou fazer isso e não deu certo. Quanto mais a gente perseguia, mais a igreja crescia. Então a violência não dá certo. Aí teve um outro lá que levantou, né, o anjo mau. Aí ele disse assim: olha, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos incentivar as pessoas a abrirem igrejas diferentes, com nomes diferentes. E vamos fazer isso, vamos incentivar, vamos induzir as pessoas a fazerem isso. E aí diz lá que o que estava comandando a reunião, disse assim: olha, gostei, essa daí vai dar certo. E o resultado é que hoje nós temos aí várias denominações, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas ficam confusas, elas não sabem, não é verdade, queridos? Então esse foi o plano do inimigo. Mas, queridos, Deus não deixou várias igrejas, Deus não deixou várias denominações, várias religiões. Deus, ele só deixou a igreja que prega a verdade. Amém, queridos? E você diz assim: mas pastor, o que é a verdade? Hoje nós vamos estudar o que é a verdade, porque a igreja de Deus é a igreja que tem o que? A verdade, tá bom? Então vamos ver o que é a verdade. Eu quero convidar você então a irmos juntos lá para o Evangelho de São João, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, e eu quero ler com você aqui o versículo 6. Olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6. Vamos ver o que é a verdade, porque a igreja de Deus, ela prega a verdade. Então nós vamos deixar que a Bíblia mesmo nos mostre nesta noite o que é a verdade. Vamos ler então? João 14, verso 6, diz assim, olha: respondeu Jesus: eu sou o que, gente? O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, aqui nesse texto, a Bíblia fala da verdade. E o que é a verdade, gente, aqui nesse texto? Jesus. Jesus, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então a verdade, queridos, ela é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então a igreja de Deus, ela tem que pregar dessa verdade, ela tem que pregar sobre Jesus, que Jesus veio como um homem, que Jesus vai voltar pela segunda vez. Amém, queridos? E eu quero convidar aqui uma pessoa para representar essa primeira verdade aqui. Eu vou convidar meu filho aqui. Venha cá, meu querido, venha. Pronto, você vai me ajudar aqui. É o Jonatas. Muito bem, Jonatas. Fica aqui, Jonatas, tá? Vamos ver uma segunda verdade que a igreja de Deus ela tem que pregar também. Capítulo 17. Vá agora para o capítulo 17. E eu quero ler com você agora o verso 17. Olha o que diz aí o verso 17. O verso 17 diz assim, olha: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, Jesus é a verdade, mas aqui nesta passagem, nós temos agora uma segunda verdade. E que segunda verdade é essa, gente? A Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja de Deus, a sua pregação, a sua mensagem deve estar baseada aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, essa carta que Deus deixou para nós, nela nós temos a verdade. Amém, queridos? E eu quero chamar aqui outro desbravador. Pode ser você, meu querido? Você pode vir? O nosso amigo aqui, desbravador, vai nos ajudar aqui também. Por gentileza, pode ficar ali. Vem mais para cá, Jonatas, por favor. Pronto. Então, a verdade é quem, gente? Jesus. A verdade é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas o que mais é a verdade? O que mais é a verdade? Eu quero convidar você aí comigo para o livro do Salmo, Salmo 119. E eu quero ler com você o verso 151. Olha o que diz aqui. Salmo 119. E nós vamos ler aqui o verso 151. Aqui nós vamos encontrar uma terceira verdade. O livro do Salmo 119 é o maior salmo que nós temos na Bíblia. E aqui no verso 151 nós encontramos outra grande verdade aqui. Quem encontrou, diga eu. Muito bem, vamos ler. Diz assim, olha: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? Verdade. Queridos, o que é a verdade também aqui, nessa passagem? Os mandamentos de Deus, né? A lei de Deus. Lembra que nós estudamos ontem? As regras para a felicidade, o decálogo, né? Que Deus deixou para nós. Queridos, ali está expressa a verdade de Deus também. Amém, queridos? Então a lei de Deus, ela é a verdade. E eu vou chamar aqui outro desbravador aqui. Pode ser você, meu querido? Pode ser? Venha, meu filho, venha. Clube Deus Proverá, aqui conosco também, não é? Muito bem, olha aí, ó. Então, queridos, a igreja de Deus é a igreja que é coluna e baluarte da verdade. É a igreja que tem a verdade, que prega a verdade. E a verdade, vamos repetir comigo, é quem? Jesus. A verdade é a lei de Deus. Ela é a verdade. A igreja de Deus tem que pregar essa verdade. Agora, eu queria fazer, queridos, aqui um teste com vocês. Nós vamos analisar aqui alguns principais movimentos religiosos que nós temos hoje em dia. E nós vamos fazer um teste com eles aqui e ver quem é que vai passar aqui no teste. Tá bom? Vamos fazer então aqui um teste agora. E eu vou chamar aqui o meu amigo Giovanni aqui. Vem cá, Giovanni. O Giovanni, ele vai representar aqui um grande movimento religioso que existe hoje no mundo, tá? E vocês conhecem esse movimento religioso, tá? Mostra para eles ali. Muito bem. Esse movimento aqui é a Igreja Romana. Quando eu falo Igreja Romana, vocês entendem que igreja é essa, não é verdade? Aquela igreja que surgiu lá em Roma, ok? A Igreja Romana, ela prega essa primeira verdade que é Jesus, gente? Sim ou não? Sim, a Igreja Romana prega essa verdade que é Jesus. A Igreja Romana, ela
tem a sua mensagem baseada na Bíblia, na palavra de Deus? Eles acreditam na Bíblia, na palavra de Deus? Agora, tem uma questão aqui. A igreja romana, eles acrescentaram alguns livros a mais na Bíblia. Livros que, ao estudarmos, nós percebemos que não houve a inspiração realmente de Deus, né? Então, eles acreditam na Bíblia, mas eles fazem um acréscimo na Bíblia, tá? Outra questão, exatamente, livros apócrifos, obrigado. A igreja romana, eles acreditam e pregam que as pessoas têm que observar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Olha só, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o 4º mandamento, e ali onde diz, lembra-te do dia de sábado. O que é que eles fizeram? Guardem domingos e festas. Não é verdade, queridos? Então vejam, eu pergunto a vocês, eles passam aqui nesse teste, gente? Porque ou prega toda a verdade, mas não pode pregar ali pela metade, não é verdade? Ou 70% ou 80%. Então, tem que ser ou tudo ou nada, não é verdade? Passa no teste, aprovado ou reprovado aqui? Está reprovado. Obrigado, meu amigo. Pode voltar aí, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver um outro grande movimento religioso que existe hoje em dia no mundo também. Eu vou chamar aqui agora, deixa eu ver, a Alessandra. Alessandra, vem me ajudar aqui, Alessandra, pode ser? Chega aqui, Alessandra, bem rapidinho. A Alessandra, ela vai representar aqui esse grande movimento, que é o movimento protestante, né? Por que protestante? Porque foi aquele movimento que foi contra a igreja romana, né? Que protestaram contra a igreja romana. Vem mais para cá, por gentileza, querida, tá? Os protestantes, queridos, a igreja protestante, ela acredita em Jesus e prega sobre Jesus? Sim. A igreja protestante, ela acredita na Bíblia, na palavra de Deus? Sim. A igreja protestante, ela ensina da lei de Deus, dos mandamentos de Deus? Não. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, Jesus ele veio e ele anulou a lei. Hoje nós não precisamos mais obedecermos os mandamentos de Deus, não é? E quando tem alguns que dizem assim, precisamos guardar, mas tem um que a gente não precisa guardar, que é o sábado, eles fazem isso também. Então, passa ou está reprovado? Está reprovado. Obrigado, Alessandra. Obrigado. E agora eu vou chamar uma outra pessoa aqui representando um outro grande movimento religioso que nós temos hoje em dia no mundo, tá? E eu vou chamar aqui a irmã Tânia. Tânia, venha cá, por favor, Tânia, por gentileza. Tânia vai representar aqui esse movimento, né, que existe hoje no mundo, que é o movimento espírita, né? Espírita. Quem são os espíritos? Os espíritas, eles acreditam numa vida após a morte, né? Quando nós entendemos pela palavra de Deus que quando uma pessoa morre, ela está num estado de quê? De inconsciência. Mas eles acreditam que existe uma vida após a morte, né? Os espíritas, eles acreditam em Jesus? Eles acreditam, mas eles acreditam de uma forma diferente do que é pregado pela palavra de Deus. Segundo eles, eles acreditam que Jesus ele é uma evolução, um espírito que foi mais evoluído, o mais evoluído espírito que surgiu na humanidade, né? Os espíritas, eles acreditam na Bíblia, na palavra de Deus? Não, queridos, eles não acreditam na Bíblia, né? Se você for estudar com eles, eles não aceitam ali, né? Existe um livro que eles estudam, que eles gostam, que é o livro de Allan Kardec, né? A doutrina deles está ali baseada naqueles escritos ali. Os espíritas, eles observam a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Não, né? Para eles, o importante é apenas fazer obras de caridade para as pessoas, né? Então, queridos, também, aprovado ou reprovado? Ok, obrigado, Tânia. Agora, eu quero fazer com vocês aqui um outro teste aqui, com outro grande movimento. Esse movimento, ele já está em mais de 200 países. E esse movimento, eu quero chamar outra pessoa aqui para representar esse movimento. Irmão Manuel, o senhor pode vir aqui, por favor, querido? Venha para cá, por gentileza. Esse movimento aqui, queridos, que vocês estão vendo aqui, só deixa a Bíblia aqui, meu filho, viu?
Pronto. Esse movimento aqui, queridos, é o movimento adventista, né? Por que adventista? Porque eles acreditam na segunda vinda de Jesus. Adventista significa isso, que acredita no segundo advento de Cristo Jesus. Amém, queridos? Os adventistas, eles acreditam em Jesus, eles pregam sobre Jesus, que Jesus veio aqui a este mundo, ele dividiu a história da humanidade. Amém, queridos? Ele subiu aos céus, mas ele vai voltar pela segunda vez aqui a essa terra. Amém, queridos? Os adventistas, eles ensinam essa primeira verdade. Os adventistas, eles acreditam na Bíblia, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Sim, eles acreditam na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. A sua pregação está baseada totalmente na Bíblia. Os adventistas, eles acreditam na lei de Deus, os mandamentos de Deus? Sim, eles acreditam, eles ensinam. São as regras para a felicidade do ser humano. Então, queridos, está aprovado ou reprovado? Ok. Obrigado, irmão Manuel. Pode voltar lá. Eu agradeço aqui os meus amigos também. Vamos dar uma saudação para eles, né, gente? Obrigadão, gente. Vamos lá, voltar. Agora, queridos, olha só. Deixa eu contar para vocês aqui a minha experiência, né? Como que eu me tornei adventista, né? Eu tinha ali por volta de 11 anos de idade, e eu lembro que vizinho à minha casa, tínhamos a casa do meu avô. E o meu avô, ele fazia parte, ele já é falecido, ele fazia parte de uma denominação, uma igreja, e eles se reuniam ali na casa do meu avô, toda semana, e eu achava aquilo ali muito bom. E quando eu tinha ali por volta de 11 anos de idade, gente, eu comecei a pensar em fazer parte de uma igreja. Eu queria fazer parte de uma igreja, né? Eu comecei a sentir a necessidade. E eu comecei a pensar, mas qual é a igreja que eu vou? São tantas, né? Aí eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer parte da igreja do meu avô. E aí, eu comecei a fazer ali preparativos, comecei a assistir ali algumas reuniões, né? Eu ia lá. E um certo dia, eu conversei com meu pai, né? O meu pai, ele estudioso da Bíblia, e aí meu pai disse assim, meu filho, faça o seguinte, antes de você tomar essa decisão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pesquise a Bíblia. E eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a pesquisar, e aí, queridos, eu comecei a notar umas coisas interessantes. Eu comecei a notar que a denominação, a igreja que meu avô pertencia, ela não pregava conforme realmente estava na Bíblia, na palavra de Deus. Quando eu comecei a observar ali a questão dos mandamentos de Deus, eles não ensinavam da forma como a Bíblia nos ensina. E aí então, foi quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer parte de uma igreja, não porque meu avô era daquela igreja, porque tem muita gente que é assim, às vezes quer fazer parte de uma denominação porque um parente, um familiar é. E eu comecei a entender que eu precisava fazer parte de uma igreja, não por influência de um familiar meu, mas eu precisava fazer parte de uma igreja que pregasse a verdade. E eu dou graças a Deus, queridos, que ali, por volta de 11 para 12 anos, eu comecei a estudar a Bíblia, e ali eu descobri a verdade, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E eu sou muito grato a Deus, porque quando eu completei 12 anos de idade, eu tomei a decisão, fui batizado, e hoje eu faço parte da igreja que Deus deixou aqui nessa terra. Amém, queridos? Então, queridos, Deus, Ele quer que eu e você façamos parte de uma igreja, não por causa dos nossos parentes, mas precisamos fazer parte de uma igreja que prega o quê? A verdade. Amém, queridos? Deus, Ele tem um convite para cada um de nós. Se porventura alguém faz parte de uma igreja que não está pregando a verdade, Deus, Ele faz um convite. Qual é esse convite? Apocalipse, capítulo 18, e eu quero ler com você o versículo 4. Olha o que é que diz aqui. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Olha qual é o convite de Deus. Se porventura eu faço parte de uma igreja, uma denominação que não está pregando a verdade, olha o que Deus, Ele diz para mim. Olha o que Deus, Ele diz para você. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz assim: ouvi outra voz de onde? Do céu. Se a voz é do céu, olha, é bênção, viu, gente? Ouvi outra voz do céu dizendo:
retirai-vos dela o quê? Povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes do quê? Dos seus flagelos. Queridos, Deus aqui faz um chamado. Se eu faço parte de uma denominação que não segue a verdade, o que é que Deus diz para mim e para você? Ele diz assim, olha, sai dela, povo meu. Sabe por quê, queridos? Porque em todos os lugares existem pessoas sinceras, pessoas que querem seguir a verdade. E para essas pessoas, Deus ele faz o convite. Saia dela, das igrejas que não estão pregando a verdade. Saia dela. Esse é o convite de Deus. Queridos, existe uma outra passagem na Bíblia que me chama muita atenção. E essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 7, e o verso 21. Olha o que diz essa passagem. Eu quero convidar você. Vamos ler o que nos diz Mateus, capítulo 7. E eu quero ler com você o verso 21. Veja o que diz aqui. Mateus, capítulo 7. E eu quero ler o verso 21. Muito bem. Você encontrou tudo certo aí? Vamos ler? Diz assim, olha. Nem todo o que me diz o que, gente? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muito naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Queridos, essa passagem aqui é muito forte, por quê? Porque ela fala que por ocasião da segunda vinda de Jesus, muitas pessoas vão ter uma grande decepção. Sabe qual é a decepção? Essas pessoas vão olhar para Jesus, elas vão dizer assim, Jesus, olha, em teu nome a gente profetizou, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, mas Jesus vai dizer o quê? Olha, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque essas pessoas, embora diziam serem cristãs, religiosas, mas elas não estavam seguindo o quê? A verdade. Então, queridos, é importante que eu e você estejamos fazendo parte de uma igreja, mas a igreja que prega o que é a verdade. Amém, queridos? E eu quero finalizar lendo com vocês o que nos diz Isaías, capítulo 56 e o versículo 8. É o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite. Isaías, capítulo 56, e eu quero ler com você o versículo 8. Isaías 56, verso 8. Isso, verso 8. Olha o que diz aqui, olha. Isaías 56, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, olha. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de quem? De Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham o quê? Reunidos. Queridos, Deus ele tem uma família aqui nesta terra. Amém, queridos? Deus ele tem uma igreja aqui nessa terra. Essa igreja que prega a verdade. Mas Deus está dizendo aqui que ele ainda vai reunir outros que estão o quê? Espalhados aí. E todos esses outros farão parte de um só rebanho. Do rebanho de Deus. Do rebanho onde está a verdade. Do rebanho onde a verdade está sendo pregada. E eu louvo a Deus porque nessa noite nós temos pessoas aqui nessa noite que já fazem parte da família de Deus. Amém? Nós temos aqui nessa noite pessoas que já fazem parte da igreja que prega a verdade. Amém, queridos? Mas nós temos nessa noite também aqui, queridos, pessoas que já estão tomando a decisão de a partir de agora fazer parte da igreja que prega a verdade também. E louvado seja Deus por isso. E eu queria nesse momento fazer uma oração. Uma oração para que você que já faz parte da igreja verdadeira, para que você permaneça firme nessa verdade. Amém? Mas nessa oração, eu quero orar também por você, que está tomando a decisão de a partir de agora, fazer parte da igreja que prega a verdade.
Eu quero orar com você. Aqueles que já fazem parte da igreja que prega a verdade, você poderia ficar em pé nesse momento. Você que já faz parte da igreja que prega a verdade, você pode ficar em pé. Amém. Louvado seja Deus. Mas agora você, meu querido amigo, que está aqui nessa noite e que quer a partir de agora também fazer parte da igreja que prega a verdade, eu quero convidar você a sair do seu lugar e eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração especial por você. Você pode agora nesse momento sair do seu lugar e você pode vir aqui à frente para eu orar com você. Você que está tomando a decisão de fazer parte da igreja que prega a verdade. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos aqui a Vitória, nós temos aqui o Denilson, nós temos aqui você também, né, meu querido? Como é seu nome? Juninho. Parabéns, Juninho, pela tua decisão. Você é Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, meu querido, tá bom? Você é o Arthur. Parabéns, queridos. Vocês podem vir aqui? Vem aqui, por favor. Louvado seja Deus pelas decisões. Vem cá. Chega para cá. Isso. Amém, amém. Vem para cá, desbravador. Amém. 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 Queridos, o clube de desbravador, ele serve para isso aqui. Amém, queridos? É salvar do pecado e guiar no serviço, né? E louvado seja Deus pelas decisões que estão sendo tomadas aqui nesta noite. Amém, queridos? Pessoas sinceras que querem se comprometer com a igreja de Deus. Amém? Pessoas que já tomaram a decisão de fazer parte do clube, mas que nessa noite também tomam a decisão de fazer parte da igreja de Deus. E parabéns pela decisão que eles estão tomando. Parabéns. Eu quero orar nesse momento com todos vocês, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa semana de oração, pelo estudo que estamos fazendo aqui a cada noite da Tua Palavra, e queremos de uma forma especial também, Senhor, agradecer, porque o Senhor tem nos falado através da Tua Palavra, Pai. Queremos agradecer porque podemos compreender as Tuas verdades. Obrigado, Senhor, por cada filho Teu que já tomou a decisão de fazer parte da Tua igreja, Pai. Que nenhum de nós que estamos aqui, Senhor, venhamos a nos desviar do Teu santo caminho, Senhor. Mas de uma forma especial também, Senhor, que o Senhor possa abençoar esses juvenis, adolescentes, que nessa noite, Senhor, eles estão demonstrando publicamente que eles querem um maior compromisso contigo, com a igreja que o Senhor deixou aqui nesta terra, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles, ó Deus, e que eles permaneçam firmes nesse propósito. Que o Senhor os abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.